teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre no coração de cada um de vocês. Amém, que assim seja. Que bom, Frei. Nós estamos caminhando aqui no grupo Corações Ardentes. Certeza, um número cada vez maior de membros, de pessoas assistindo, pessoas de todos os lugares, gente de toda a região que às vezes me encontram, te encontram também com certeza, não é? E falam, sou coração ardente. É isso mesmo. Que bonito. É uma forma de nos identificarmos. Quem sabe um dia fazermos uma camiseta, então... Corações Ardentes, e todos aqueles que quiserem podem divulgar aí a nossa missão. Essa é uma missão, é um movimento que nós estamos fundando, trabalhando aqui na comunidade Jesus Caminho Seguro. Quem dera isso consiga andar muitos passos, muitas léguas, né, pelo mundo afora. Inspiração divina que a gente vai seguindo, missão que Deus vai nos propondo e que nós vamos assumindo. Bom, nós vamos ter aqui então no grupo Corações Ardentes 4 vídeos de terças e sextas para nos prepararmos para a Quaresma de São Miguel. Então eu e o Frei pensando, rezando, preparando, nós escolhemos então temas sobre os anjos para nos preparar para essa Quaresma. Então nós vamos nos encontrar, o tema desses vídeos é os santos anjos, mensageiros de Deus na nossa vida. Então, por 4 encontros aqui, 4 dias, às terças e sextas, o Frei vai trazer algum conteúdo em relação aos santos anjos e depois também nós já vamos aí dar para você as orientações para rezar a Quaresma de São Miguel e qual vai ser o tema da nossa Quaresma desse ano. Então vamos iniciando, você convidado sempre, né? Como o Frei fala, se inscreve lá no canal do YouTube da comunidade, isso é importante, dá relevância, deixa o comentário, dá um joinha e compartilha. Use esses vídeos para já ir também convidando outras pessoas, motivando outras pessoas para vir rezar a Quaresma de São Miguel aqui conosco, que eu já vou adiantando, somente no grupo Corações Ardentes. Os vídeos não vão estar públicos no YouTube, tá bom? Somente aqui. Mas então nós vamos iniciando agradecendo a Deus pela presença dos anjos na nossa vida. E o tema de hoje é os anjos na vida de Jesus. Ele teve em vários momentos, mas especialmente do deserto ao Getsemane. Então nós veremos a partir de agora um tema importante sobre os anjos. Antes disso, é interessante nós pensarmos o que é o anjo, quem são os anjos e quais os seus atos, as suas missões para conosco. A palavra anjo vem do hebraico malak, ou também malak Yavé, mensageiro do Senhor. Os anjos trazem uma mensagem. São várias as passagens, desde o Gênesis até o Apocalipse, onde nós vemos essa presença dos anjos. Nos primeiros livros, nos mais antigos da Bíblia, os anjos eram aqueles que executavam as ações que Deus mesmo queria. Outros livros mais recentes, mais novos, nós vemos uma presença dos anjos de um modo um pouco mais discreto, mas ainda assim eles estão presentes junto a profetas, junto a patriarcas. Nós também somos levados a olhar para os textos bíblicos e ver a presença dos anjos em grandes missões humanas, como por exemplo Rafael, que aparece lá no livro de Tobias, ajudando Tobias a libertar a sua futura esposa do demônio que a possuía. Ela não conseguia se casar, Tobias queria se casar com ela, então precisava libertá-la para que os seus noivos não morressem mais e, consequentemente, Tobias não morresse mais. Nós vemos Miguel, que aparece lá no livro de Daniel, como o protetor do povo de Deus. Nós vemos Gabriel, que aparece também em Daniel, mas depois aparece a Nossa Senhora
como aquele que é o mensageiro de uma boa notícia, de uma grande notícia, talvez a maior de toda a humanidade. Ou seja, o anjo, ele acompanha a humanidade desde sempre. São várias castas angélicas, vários modos diferentes de manifestações angélicas, mas nós vemos que eles sempre estão conosco. A ciência que estuda os anjos é chamada de angelologia. Angelologia, é este o termo correto. E nós temos muito pouco conteúdo sobre. Se você pesquisar, você vai encontrar alguns livros, Catecismo da Igreja, alguns livros específicos e talvez um ou outro autor que trabalha temas paralelos. Ou seja, ele trabalha os anjos e um outro assunto, os anjos e a cura, os profetas e a presença dos anjos, sempre relacionado a isso. Acontece que ao longo da história muito se discutiu e muito se falou dos anjos. A Bíblia traz vasta produção sobre os anjos e não temos muito o que discutir, até porque a Bíblia já fala tudo o que é necessário. Os teólogos antigos, até os atuais, não se ocuparam muito em debater a respeito dos anjos. Na história da igreja, nós vemos Dionísio Areopagita, que foi um grande autor, um teólogo lá do século IV, que trabalhou bastante essa tese dos anjos. E nós temos outros pensadores também, como Carlos Magno, que trabalhou muito bem esse conteúdo, esse assunto. Por que o Frei diz isso? Para a gente chegar no Novo Testamento. Vamos no foco de hoje, né? Jesus e a presença dos anjos. Do Getsemane até do deserto, melhor dizendo, após o seu batismo, até o Getsemane. Duas situações distintas onde nós vemos a presença angélica. Quando Jesus é batizado no Jordão, você pode pegar na sua Bíblia, Mateus capítulo 4, de 1 a 11, você vai perceber que Jesus é batizado e logo mais é levado ao deserto pelo Espírito Santo. No deserto ele é tentado. Quem tenta Jesus? Um anjo chamado Satanás. Não deixa de ser anjo, um anjo decaído. As tentações de Satanás a Jesus mostram para nós, nos apresentam também as tentações da carne, da vida humana. Não é? O demônio tenta Jesus com o pão, o dinheiro e o poder. Pão, dinheiro e poder, comida, dinheiro e poder, que são as grandes crises que nós vivemos até hoje. As pessoas lutam por comida, lutam por poder e querem dinheiro para sobreviver. Muitas vezes fazem guerras por esses três pontos. Aquele anjo demoníaco que tentou Jesus no deserto acusa a humanidade dos seus piores crimes. É um anjo que fica nos provocando e nos instigando a fazer aquilo que há de pior. Então, o primeiro elemento que a gente aprende, Jesus no deserto, logo após o batismo, sendo tentado. O anjo tem poder de tentar. Os anjos são seres puramente espirituais, são espírito puro, eles não incorporam em ninguém, eles não manipulam ninguém, são espíritos puros, os anjos de Deus, mas eles trazem essas mensagens, eles ensinam, eles orientam, porque são extremamente poderosos e sábios, têm uma sabedoria gigantesca a respeito das coisas de Deus e são também criaturas como nós. A diferença é que eles contemplam a Deus e nós ainda não contemplamos. Então estão na vantagem em relação a nós. Sim. Jesus, no deserto, nos mostra que ao nos relacionarmos com um anjo, é preciso sermos sábios, prudentes e saber discernir. Olha a palavra de discernimento aparecendo. Jesus, quando recebe o anjo demoníaco, sabia que era demoníaco. Nós podemos não saber. Mas esse anjo, ao oferecer poder, dinheiro a Jesus, fez com que Jesus percebesse: isso não vem de Deus, isso vem do mal. Então, o primeiro passo aqui é sabermos discernir quais espíritos angelicais estão em nossa vida. Quais são aqueles que nós mais ouvimos? Quais são aqueles que nós acreditamos que estão junto a nós? Você não precisa saber nome deles, porque não se pede nome de anjo. A Bíblia revela apenas 3 nomes de anjo: Miguel, Gabriel e Rafael. Você não precisa se preocupar com ficar perguntando nomes ou jogando tarô ou buscando búzios ou o que quer que seja, porque isso não existe.
para nós cristãos católicos. O conhecimento a respeito dos anjos é Deus quem nos concede. Se Ele não nos deu a conhecer, é porque não é o momento certo para isso. Jesus no deserto nos mostra alguns pontos importantes. O deserto é o lugar de solidão, os anjos nos acompanham na solidão. Depois a gente vai entender melhor isso. O deserto é o lugar da tentação, os anjos nos acompanham, estão conosco em momentos de tentação. Ou estão nos tentando, ou estão nos protegendo contra a tentação. O deserto é o momento onde nós vivenciamos a nossa fé para curar as nossas carências. Os anjos estão conosco nesse momento, nos ajudando e nos incentivando. O deserto da vida, que são os momentos onde nós passamos dificuldades, desolações, é um momento onde a nossa fé é colocada em prova. A presença dos anjos também para colocar nossa fé em prova. Eles vêm também, sejam eles decaídos ou não, estão aí conosco na provação. E é um momento para testar a qualidade de nossa fé. Se é uma fé autêntica, repleta de discernimento e fortaleza, ou se é uma fé fraca. Por que nós dizemos isso? Porque o anjo do Senhor, aquele que vem de Deus, aquele que é enviado por Deus e carrega uma mensagem divina, esse nos ajuda em todos esses momentos. Ele vai ser um sustento na crise, ele vai nos apoiar, nos acompanhar nas dificuldades. Será para nós uma graça imensa ou uma fonte de graças, porque ele traz as graças de Deus para nós, leva as nossas orações a Deus, está conosco e não nos deixa sentir sozinho. No momento de solidão, peça ao anjo da guarda que faça você sentir a presença dele, para que você não se sinta sozinho. Peça ao anjo da guarda que passe pela dificuldade junto com você, para que você não se sinta sozinho. Então, Jesus nos mostra no deserto essa grande experiência dos anjos. Por que anjos bons e maus? Primeiro foi tentado, o demônio tentou. Depois nós vemos que na expulsão do demônio, os outros anjos vieram para servi-lo. O final do evangelho que eu pedi para que vocês lessem, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, lá no versículo final, no versículo 11, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Ou seja, tudo aquilo que foi feito como tentação pelo diabo, foi feito o oposto depois pelos anjos do Senhor. Isso é a nossa vida em relação aos anjos. Nós precisamos ficar atentos para a sua ação, para aquilo que eles realizam, ficar atentos para tudo o que fazem. E Jesus no Getsemane? O que a gente fala de Jesus no Getsemane, Sandra? Um anjo também estava ali. Um anjo também estava ali. E aqui entra um ponto importante. Qual a diferença básica dos anjos lá no deserto e do Getsemane? Os anjos do deserto foram para testá-lo, porque os anjos decaídos foram testar Jesus, incentivá-lo a fazer o mal, né? E os anjos bons foram para servi-lo, ajudá-lo. Deus colocou os seus anjos para que servissem o seu filho aqui na terra. Maria Santíssima também foi servida pelos anjos. Lá no Getsemane, os homens não foram capazes de vigiar. Jesus pediu que os apóstolos vigiassem, não conseguiram. Os homens são falhos, não conseguem cumprir a missão divina se não estiverem totalmente preenchidos da graça de Deus. Eles dormiram, até mesmo Pedro dormiu. Era uma situação tensa, mas não resistiu. Quem consegue ter sono no momento de tensão? Eu não consigo dormir, eu não conseguiria ficar em paz. Eles dormiram, ficaram em paz, mesmo com toda aquela turbulência que estavam passando. É engraçado o texto bíblico, né? Verdade. Às vezes nos cutuca, nos provoca. Outra coisa importante, naquele momento, enquanto Jesus rezava, um anjo o consolou. O texto que eu pesquisei para a gente fazer essa reflexão é Mateus 26, de 36 a 40. Mateus 26, 36 a 40. E qual é o segredo desse texto? O consolo do anjo é um ponto importante. O anjo consola Jesus, mas a orientação do anjo é também um ponto importante. O anjo ajuda Jesus a manter-se firme no propósito. Olha que interessante a reflexão. O anjo de Deus está com o Filho de Deus
mostrando para Jesus tudo o que ele iria sofrer e incentivando o Senhor a cumprir a sua vocação, a sua missão que era entrega na cruz. Isso é bonito para nós porque nós precisamos entender que os anjos estão conosco para nos ajudar a cumprir grandes missões. Os anjos na sua vida estão com você para te ajudarem a cumprir grandiosas e valiosas missões. Eles estão aí para te dar o apoio na tribulação, não apenas para te livrar. Para de clamar o anjo para livramento. Você ficar clamando o anjo do Senhor para livramento, parece que você só quer fugir da raia. Dá a impressão que você só quer fugir da missão e da vocação. Peça que o anjo de Deus ajude você a suportar, a entender, a lidar com as provações. É esse o grande objetivo de nossa reflexão hoje. Lá no Getsêmani, o anjo do Senhor poderia, talvez com um estalo, explodir todos aqueles homens que vieram para prender Jesus. Os guardas, as miríades de anjos, como Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, senão os meus anjos viriam para me defender, não é? As miríades de anjos poderiam acabar com todos os soldados romanos, o Império Romano inteiro, num estalar de dedos. Mas não, o anjo do Senhor aparece a Jesus e diz, você vai sofrer, mas vai cumprir tudo. O anjo de Deus o consolava para que ele conseguisse seguir em frente. Então é um grande ensinamento para nós. Vivamos essa experiência do anjo que consola, que nos conforta. No Getsêmani, nós aprendemos que quando nós somos provados e tentados, não estamos sozinhos. No Getsêmani nós aprendemos que quando existe a tristeza e a angústia, nós temos o conforto dos anjos. Nós aprendemos que quando a nossa vontade de viver está indo embora e nós estamos desanimados, os anjos vêm para nos ajudar a terminar a missão nessa terra. Você tem que ir até o fim, nos dizem os anjos de Deus. Nós também somos levados a pensar que quando a nossa vontade de seguir em frente se acaba e vai tudo para o tacho, os anjos nos dão incentivo. Vá em frente, Jesus. Você precisa seguir o seu caminho. Jesus suou sangue, mas o anjo de Deus estava ali, o consolando e aliviando os seus sofrimentos. Nós somos provados a desobedecer à vontade de Deus. Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Mas eis que um anjo do Senhor aparece, ele conforta. Bonito. Nós somos levados a pensar, esse anjo do Senhor que aparece a ele, é o anjo que aparece na nossa vida, dizendo, vá em frente, siga seu caminho, siga sua missão, não desista da missão. Na fé cristã, desistir da missão é destruir o propósito de Deus para a sua vida. Se você desiste da sua vocação e abandona a sua missão para o cristão, para o cristianismo, isso é abandono do grande projeto de Deus que Ele teve conosco quando nos criou. É um pecado também mortal. Então nós precisamos pensar nisso. Pensamos que os santos anjos ajudem, né, Sandra? Falei demais, eu acho que dá para contribuir um pouquinho com vocês aí. Olha que bonito. Mas esses anjos, eles são maravilhosos, né? E detalhe importante, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo não duvidam da presença dos anjos. A Bíblia não dá brechas para se duvidar da existência dos anjos. Não tem como, né? Se você procurar na Bíblia a negação da presença dos anjos, você não vai encontrar, porque não existe. Nós vemos muito mais provas da existência do que negação disso. E mesmo as filosofias antigas pagãs acreditavam em seres divinos, ora com asas, ora sem asas, que eram mensageiros. Existia um deus chamado Hermes na mitologia grega, que era também mensageiro. Eles davam esse nome, mas nós chamamos de anjo, né? Então, olha que bonito. Nós precisamos entender que é inquestionável na teologia cristã a presença e a existência dos anjos do Senhor. Que bonito, né? O amor de Deus por nós, a presença desses anjos aí para nos dar força, não só para nos livrar. Aquilo que eu falei é verdade, a gente pensa em anjo só para nos livrar dos perigos, das maldades, dos inimigos, mas olha, para nos fortalecer, para fazer com que a gente seja firme
naquela missão de pai, de mãe, esposa, às vezes a nossa vocação, o Frei na sua vocação sacerdotal, eu na minha vocação consagrada, missionária. Olha que bonito você aí na sua vida, no seu trabalho, às vezes a missão está árdua, está enfrentando muitas dificuldades, pessoas junto com você. O anjo, o nosso anjo ali do nosso lado, nos guardando, nos protegendo, mas também nos fortalecendo e nos dando consolo, né? Que bonito. Olha quanta coisa, né, Frei? E tem muito mais durante os outros dias. Olha, o texto bíblico nos fala que o anjo do Senhor vem acampar. Tem um salmo que nos diz: o anjo do Senhor vem acampar ao nosso lado. Ou seja, não está contente apenas em vir visitar. Ele vem e fica, né? E detalhe, é melhor ainda do que muitos amigos, porque não vai comer, não vai beber, não vai dar gasto, não vai sujar a sua casa, mas ele está contigo. Você que se sente sozinho, sozinha, pense, eu tenho os anjos do Senhor aqui comigo. Existe uma multidão de anjos que estão junto com você. Alguns você consegue até enxergar, porque se você talvez prestar atenção, verá os seus sinais na sua vida, concedendo graças, bênçãos, saúde. Não digo ver o anjo mesmo, mas você consegue até sentir a presença. Outros, talvez mais discretos, eles impulsionam pessoas a virem te ajudar. Então é bonito a gente olhar para Deus e entender que Deus foi tão carinhoso conosco, tão cuidadoso, que nos concedeu os anjos para nos ajudarem. São infinitamente superiores a nós, mas estão a nosso serviço. Olha que lindo, né? Isso, estão, né? para nos ajudar nessa luta contra o mal e contra tudo que há de ruim. Riqueza da minha, da sua, riqueza da nossa igreja. É a Igreja Católica Apostólica Romana que nos oferece esses tesouros. Nós vamos rezar uma oração do anjo agora, que o Frei vai conduzir, e depois da oração nós vamos conversar um pouquinho já sobre a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Vamos pedir a presença de Deus e do Espírito Santo, também dos anjos e santos, para nos ajudarem a vivenciar uma experiência linda com os anjos do Senhor. Os anjos de guarda, os anjos protetores, os anjos cuidadores de cada um de nós. Nós os pedimos, Senhor Jesus, que a experiência do deserto, onde o Senhor mesmo fez um grande contato com os anjos, seja para nós um sinal, um norte, um lumiar, para que nós também saibamos discernir quais são os anjos que estão ao nosso serviço, quais os anjos que estão nos conduzindo, quais aqueles que nós precisamos ouvir. Nós precisamos afastar o mal, Senhor. Nos dê a sabedoria para afastarmos aqueles anjos tentadores que muitas vezes não querem que nós nos salvemos, mas procuram a nossa destruição. Nós os pedimos também, Senhor, que nos concedeis a graça dos anjos que lhes ajudaram no momento do Getsêmani. Enviai, Senhor, para a nossa vida de sofrimento, de dor, de angústia, o anjo consolador, o anjo que sustenta, o anjo que nos apazigua o coração contra toda ansiedade, que afasta de nós toda dor e miséria, o anjo que nos ajuda a entender o sentido de nossa missão evangélica. Assim como o Senhor, no momento do Getsêmani, em dor e sofrimento, sentiu-se confortado e consolado por um anjo, nós também sejamos capazes de sentir esse amor, essa graça, esse consolo, uma vez que somos infinitamente mais frágeis, infinitamente pequenos e precisamos muito da ajuda desses benfeitores do céu, mensageiros de Deus, aqueles que transportam a graça, os dons, a bênção de Deus para nós. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Amém. Amém. Olha, esse vídeo, né, aqui nessa sexta-feira, dia 2 de agosto, está nos preparando, já mexendo com o nosso coração, nos preparando para a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que daremos início então no dia 15 de agosto. Esperamos vocês aqui. Como que nós vamos nos preparar para essa Quaresma? Além desses vídeos, né? Vamos lá providenciando uma vela, né, levando para ser abençoada. Essa vela nós vamos acender todos os dias quando nós formos rezar a nossa Quaresma, montar lá um altarzinho, uma imagem, uma estampa de São Miguel, uma imagem de Nossa Senhora,
um crucifixo, a vela ali do seu ladinho, o terço, a Bíblia, enfim, monta um altar, um lugar onde você vai se sentir em oração, chamado o seu cantinho de oração. Então monta aí. Essa vela você pode acender somente quando você for rezar, não tem necessidade de deixar ela acesa o tempo todo, tá bom? O que mais que nós vamos fazendo? Oferecer uma penitência. Então é importante pensar, durante esses 40 dias de quaresma, qual vai ser a minha penitência? Qual o tipo de jejum que eu vou fazer? Então é importante também. A quaresma é um tempo de penitência e nós precisamos de penitência para vencer o comodismo. E também ela reaviva a nossa devoção e o nosso relacionamento com os anjos. Então já vai pensando, que tipo de penitência eu vou fazer durante a quaresma de São Miguel. Uma outra coisa muito importante é a confissão, que você já pode buscar logo no início da quaresma ou durante a quaresma, o quanto antes, tá bom? Para se preparar espiritualmente também. E rezar as orações, Pequeno exorcismo de São Miguel, na verdade, pequeno exorcismo do Papa Leão XIII, e também a ladainha de São Miguel, e nós aqui no Corações Ardentes também rezamos a oração Augusta Rainha dos Anjos. E no dia 29 de setembro, o dia dos arcanjos, participar da Santa Missa coroando todo esse tempo que nós vivemos aqui. Algo muito importante é evitar, assim, superstição, Quaresma de São Miguel não é superstição. Vamos evitar, vamos parar com isso, é coisa séria. É um tempo de oração, de jejum, de penitência, de abertura de coração, de aprendizado também. Então, por tudo isso, os vídeos da Quaresma de São Miguel Arcanjo só estarão disponíveis aqui no grupo Corações Ardentes, não vai estar público no YouTube. Porém, você pode compartilhar com todas as pessoas que você quiser. Mas quem que vai receber o vídeo todos os dias, a partir das 4 da manhã? Você que está aqui no grupo Corações Ardentes. Falando nesse horário, é importante também escolher um horário, para que você possa rezar essa quaresma. Um horário penitencial, Frei. Sim. Tem que ser um horário que vai custar para você. Não sei se é de manhã, não sei se é de noite, não sei se é na hora do almoço, ao invés de você tirar um descanso. Tem que ser um horário penitencial, porque Quaresma de São Miguel Arcanjo pede penitência. Iniciaremos 15 de agosto, assim como São Francisco, E o senhor aí franciscana. Franciscano. Então, 15 de agosto, até 29 de setembro. Quaresma de São Miguel, dessa forma a gente não reza aos domingos, então os vídeos de segunda a sábado. Qual é o tema da nossa quaresma? No combate da oração. E nós vamos usar esse livro aqui, de Santo Afonso Maria de Ligório. Tá bom? A oração é um livro pequeno, mas é um tesouro. Vale a pena você adquirir, não é caro. Entre em contato aqui com a livraria Jesus Caminho Seguro e você pode adquirir se você quiser. Então, esse é o livro que nós vamos rezar durante esses 40 dias de Quaresma de São Miguel Arcanjo, Frei? Sim, nós temos feito a opção de usar materiais consolidados para nossas novenas, nossos encontros. Então, olha que bonito, nós não estamos aqui simplesmente jogando palavras ao vento, não é? Nós estamos consolidando os conteúdos, o material, para que você cresça na fé. Esse nosso encontro, além de ser um momento espiritual, é também um momento de crescimento, de formação permanente da fé. É esse o nosso objetivo. Então fique aqui com a gente no grupo Corações Ardentes, nesse tempo em que nós estamos aqui nos preparando para a Quaresma de São Miguel. Terça-feira a gente se encontra e o Frei vai falar as experiências místicas dos santos com os anjos. Vai ser lindo, não vai? Eu acredito que vai valer a pena, hein? Sem dúvida. Nós pegaremos alguns poucos exemplos, mas vai compensar você participar. Então fica aqui com a gente, compartilha esse vídeo, convida as pessoas para conhecer um pouco mais dos anjos e se preparar para a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel, São Rafael e São Gabriel, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Paz e bem.
and